Após a morte trágica da esposa, Joel tem problemas em conseguir um emprego decente, né, cuidar do seu filho e também, ao mesmo tempo, manter a sua saúde mental. As coisas pioram quando na sua casa começa a surgir indícios de que algo maligno espreita a escuridão. Temendo que seu filho seja vítima de um demônio, ele acaba aceitando a ajuda de 2 padres para poder impedir toda essa manifestação maligna antes que a criança seja possuída. Possessão, o último estágio, foi um dos últimos filmes aí lançados antes da gente entrar aí na quarentena, né, no iniciozinho da pandemia, lá em março, e ele retornou agora no final do ano, né, em novembro, acredito, outubro, novembro, em alguns cinemas. Eu resolvi dar uma chance pra ele. O que a gente pode esperar de um filme de exorcismo em pleno 2020, não é mesmo? A história abre mostrando essa dificuldade do Joel de conseguir um emprego, né, de se manter, ou pelo menos ele conseguir um emprego decente, para que ele possa, assim, prover pro filho, né, para poder pagar as contas, pagar a babá, ter comida na mesa, e também, ao mesmo tempo, ele toma alguns remédios para esquizofrenia e ansiedade. Ele tá sofrendo com isso desde a morte trágica da esposa. Ao mesmo tempo, ele acabou desenvolvendo um hobby muito peculiar, que é criar algumas esculturas muito bizarras, com carcaças, tecidos, e foi uma forma que ele encontrou de poder extravasar toda essa pressão que a vida tá impondo nele, né, depois de todas essas dificuldades. Então, isso acaba meio que criando esse cenário nessa casa macabra aí. Esse com certeza não é o ambiente ideal para uma criança crescer, e isso fica ainda mais evidente com as sessões de terapia do Joel, né, que a própria psicóloga coloca uma pressão enorme nele para ele poder colocar a vida no lugar, ter um emprego, conseguir cuidar do filho, senão o serviço social vai acabar tirando a guarda da criança dele. Enquanto isso, em outro lugar dessa cidade, um padre está saindo da prisão depois de ter cumprido pena por causa da morte de uma criança durante um exorcismo que deu errado. A verdade é que esse padre nunca conseguiu se recuperar desse evento, né, desse exorcismo que deu errado, então ele tem essa obsessão de conseguir entender melhor quem era o demônio, quais foram os elementos que deram errado e qual seria a próxima vítima desse demônio. Conforme a história avança, o filme se preocupa em explicar pra gente os vários estágios da possessão demoníaca, né, sendo que o último estágio é o assentamento, ou consentimento, é quando a vítima abdica do corpo, né, se entrega completamente, e o demônio pode, assim, então, tomar conta daquele corpo ou literalmente matar a vítima. Esse também é o nome original do filme, The Ascent, e é por isso que eles vão explicar essa coisa toda no mínimo 3 vezes nesse filme. É uma coisa muito maçante, principalmente se você já viu outros filmes de exorcismo. E ele vai seguir toda essa cartilha católica de possessão, né, que a gente já viu em vários outros filmes, começando, obviamente, com a criança, né, com o filho de Joel. Ele vai começar a ver vultos, ouvir vozes, conversar com um amiguinho imaginário, tem aquela coisa meio bizarra dos brinquedos, enfim, atividades sobrenaturais. Então tudo isso você vai acompanhando tanto o pai quanto o filho presenciar. O filme se apoia, assim, em alguns clichês. Por exemplo, a criança, né, o filho de Joel, é um garoto loirinho, super ingênuo, super bobinho, que vai fazendo todas aquelas coisas de criança meio assustadora, né, meio que não tá sabendo o que tá acontecendo, e você vê que, tipo, ele vai sendo a vítima aí dessa atividade sobrenatural. Ao mesmo tempo, o pai consegue uma câmera Polaroid com fotos infinitas para poder tirar fotos aí das coisas que ele vê, o filho vê. Então eles usam essa câmera para provar que as coisas que eles acham que estão vendo, na verdade, não são reais. E outro elemento que é bastante clichê é quando o nosso protagonista, ele perdeu a fé completamente, né? Quando a esposa dele morreu, então ele parou de frequentar a igreja, ele não acredita em Deus, ele não reza ali antes de comer alguma coisa, e é justamente essa fé que é a sua única e maior arma para poder lutar contra os avanços desse demônio, dessa influência toda. Daqui em diante você já pode imaginar para onde o filme tá indo, né? Porque você vai ter aí continuamente todas essas manifestações sobrenaturais, essa atividade demoníaca perturbando tanto o pai quanto o filho, e esse padre ex-presidiário vai encontrando aí uma forma de encontrar essa família, né? Por uma ironia do destino aí, por uma conexão improvável, ele acaba chegando rapidamente aí nessa família. Ainda por causa dessa obsessão pelo demônio, né, esse padre vai tentar fazer as coisas um pouco não autorizadas, né, não vai avisar aí pra igreja, não vai pedir autorização. Ele até consegue uma médica ali, burla alguma coisa pra conseguir uma médica pra fazer esse exorcismo, sendo que a gente ainda não chegou nesse estágio de exorcismo, né, e não tem muita dificuldade pra convencer o pai de que um exorcismo é obrigatório, é a única coisa que vai resolver o problema deles, inclusive falando que em 18
18 horas tudo estaria acabado, ou seja, é tipo um exorcismo muito fast food, muito artificial. Peter Jason faz esse papel de padre, né? E eu queria só um destaque pra ele, porque esse ator, ele pegou esse personagem e criou um overacting, né? Um exagero, uma caricatura de padre já velho assim, já vivido, já que passou por muitos exorcismos, falando em voz profunda, declamando versos da Bíblia, só frases de efeito, né? Parece que o tempo todo ele tá num concurso aí de narrador de trailer épico, sabe? Uma coisa assim muito gigante e tal, muito over. Toda vez que esse padre se manifesta é tudo muito sombrio, urgente, grave, né? Eu não consigo nem imaginar o dia que esse padre conseguia aí fazer o exorcismo que ele queria e finalmente relaxar. E ao mesmo tempo que ele vai avançando nessa ideia de exorcismo, eu comecei a levantar aí uma suposição de que esse padre realmente tinha alguma coisa a ver com a morte da criança no exorcismo anterior. Provavelmente era a sua própria ambição, sabe? Conseguir fazer um exorcismo com sucesso, vencer esse demônio, começou a parecer muito mais importante do que salvar a vida dessa criança. Eu confesso que eu gostei bastante de vários efeitos práticos, principalmente com maquiagem. Tinha algumas coisas nas aparições que me lembrava muito Silent Hill e eram efeitos práticos, né? Eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas isso me agradou bastante. O que não me agradou foram as partes onde você tem aí uma manifestação da esquizofrenia do pai, né? E também das partes sobrenaturais que se misturam um pouco, e para isso o filme escolheu fazer um efeito de aberração cromática, que é basicamente você descolar as camadas RGB, basicamente assim, o processamento aqui das cores, e ficar tudo meio turvo com essas camadas separadas de cores. E isso sendo usado durante o filme inteiro acabou deixando o filme meio cansativo no longo prazo. Eu acho que Possessão, o último estágio, vai acabar desagradando a maioria das pessoas, porque ele realmente não traz nada de novo para esse tema de possessão, de exorcismo, e ele até tenta construir uma história, uma narrativa com plot twist super inteligente e tal, mas fica muito claro, né? Você olha todas as possibilidades, você já sabe o que vai acontecer até o final do filme. A forma como a história se desenvolve é bastante artificial, ela depende de muitas coincidências para funcionar, e também tem vários clichês dos filmes de terror aí, sobrenatural, que você pode assistir, né? Enfim, tem o brinquedo estranho, a criança que fala com espíritos, tudo isso é muito reciclado. A conclusão da história, eu achei a ideia muito ambiciosa, porém muito mal executada. Principalmente porque o filme vai ficando muito cansativo, previsível, e você não desenvolve empatia com ninguém ali da história, nenhum personagem, né? Não tem nada que realmente conecte a gente com aquele drama, com o que tá acontecendo. As poucas tentativas de susto que esse filme tenta fazer não funcionaram nada pra mim, e também a luta final, né? A reta final, o embate com o demônio, com toda essa coisa sobrenatural, eu achei fraquíssima demais. Realmente não me agradou em nada, e eu senti que ficou faltando alguma coisa pra amarrar direito a história, né? Muito mais do que uma cena final que eles colocaram aí um tempo depois. Por isso, minha nota para Possessão, o último estágio, é 3,5 de 10. Você pode assistir esse filme se você tiver com tempo sobrando e muita curiosidade, mas com certeza existem outros filmes muito bacanas pra gente assistir ainda esse ano de 2020. Então fala ali nos comentários se você acabou assistindo esse filme ou qual outro filme eu deveria analisar aqui no canal Hora do Terror. A gente continua esse papo ali na área de comentários do vídeo. Eu sou Fernando Scon, muito obrigado até aqui e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!